Olá! E não é que a Copa do Mundo da Rússia já tem um uniforme clássico para chamar de seu? Meus magos e magas, começou a maratona do quarta-feira da Copa do Mundo da Rússia. Tudo bem, a gente já tá um pouquinho atrasado, já são 6 dias de competição, mas eu prometo que vou tentar colocar um vídeo por dia aqui pra vocês, destrinchando todos os detalhes que estão por detrás dos incríveis, ardilosos e maravilhosos uniformes que dão a identidade dessa Copa do Mundo no país da vanguarda russa. E pra começar, eu vou fazer um pedido pra vocês. Já mete o pé no like, soca o dedo aqui no sininho pra você receber as notificações. Será que a gente consegue chegar em 10 mil views nesse vídeo e 5 mil likes? Meu, arrebenta de meter o pé no like aí, manda pra todos os seus amigos. Por favor, a gente precisa fazer o canal crescer e a oportunidade da Copa tá aí. Você sabia que essa camisa da Nigéria, que se transformou em uma verdadeira febre, uma histeria mundial, na verdade é uma homenagem que a Nike está fazendo para a seleção da Nigéria, primeira seleção a se classificar para a Copa do Mundo, que foi em 94 nos Estados Unidos? Coincidência ou não, eles estão rendendo homenagem para a principal concorrente, a Adidas, que era quem fabricava os uniformes na época. Tá aí já uma coisa que ninguém falou pra vocês, né? Cara, e essa seleção, vale a pena pesquisar aqui, você que é mais moleque, que não assistiu a Copa do Mundo, você que é mais menina, eles saíram num sorteio junto com a Argentina, do Maradona, última Copa do Maradona, que ele infelizmente não completou, a Bulgária do Stoichkov, na época era um dos principais jogadores do mundo, e beleza, a seleção da Grécia, era uma seleção mais fraca e tal, só que os caras se classificaram em primeiro lugar desse grupo, e aí a Argentina teve que suar um dobrado para conseguir se classificar numa espécie de repescagem que existia naquela época, com os terceiros colocados de cada grupo. Olha a fita. Então, se você tiver um tempinho, tem no site da FIFA, tem aqui no YouTube, dá uma pesquisada, que os caras jogavam pra cacete, driblavam muito, era um futebol irreverente que meio que contaminou o mundo, assim, a galera queria escolher a Nigéria para ser um time a se torcer. Ah, e tem um outro detalhe, depois, 2 anos depois da Copa de 94, em 96, os caras foram campeões olímpicos nas Olimpíadas de Atlanta, ganhando do Brasil na semifinal, e também ganharam na final da Argentina. Os caras varreram o mundo e se transformaram numa verdadeira sensação. Eles foram tipo assim, o que o Camarões foi no começo dos anos 90, a Nigéria foi pro final dos anos 90. Mas vamos focar no que interessa, que é o que vocês querem saber. Como é que um uniforme, como é que um produto como esse acaba por se tornar um símbolo, uma representação de toda a Copa do Mundo, que foi realmente o que aconteceu com o uniforme da seleção da Nigéria. O que é mais engraçado de perceber, especificamente no caso desse produto, é que é o seguinte, essa reação tardia, porque o uniforme no final do dia, na verdade, foi lançado em 1º de fevereiro deste ano, e não teve toda essa repercussão que tá tendo agora, depois que ele foi oficialmente distribuído para ser vendido em 1º de junho. Tô gravando esse vídeo aqui no dia 19 de junho, portanto há 20 dias que as lojas da Nike no mundo inteiro estão em sold out e não tem previsão de reposição dos estoques. O que eu sempre falo aqui, uma coisa é você perceber o produto digitalmente flat, né, sem ser em 3D, uma fotografia num meio digital e mesmo num smartphone, que é onde a maioria das pessoas hoje em dia pesquisam. Outra coisa realmente é a sensação de você, em loco, ao vivo, tocar o produto, ver o produto. Isso daí já dá uma diferença absurda. Às vezes uma camisa que parece ser ruim vista digitalmente, quando você pega na mão realmente e realiza o produto, traz ele para o mundo real, ele vira outra coisa. E o inverso também não é o contrário. Às vezes você acha que o produto é maravilhoso, vê no meio digital, mas quando você pega nas mãos, você entende que o produto é uma porcaria, não era aquilo que você esperava. Isso é muito comum de acontecer. Sempre tem algumas etapas que você tem que compreender antes do desejo realmente se realizar. E foi exatamente o que aconteceu. Você tem todo um prazo de pre-order, ou seja, o lançamento do produto nos sites oficiais, nos canais oficiais, nas redes sociais, mas até ele chegar às lojas, isso foi feito em fevereiro, leva todo esse tempo para você conseguir ter o produto em mãos, se abastecer toda essa parte logística do mundo inteiro, não só de uma região, mas do mundo inteiro. Está falando de Copa, e foi o tempo que existiu entre o lançamento e o produto realmente chegar nas mãos dos consumidores. Num primeiro momento eu até cheguei a pensar que era uma espécie de tubo de ensaio, essa reação em cadeia, saca? Uma coisa meio que artificial, forçada, essa grita, essa loucura, essa correria atrás desse uniforme, mas não. Pesquisando depois, a
analisando alguns comportamentos comuns de torcedores do mundo todo, dá pra gente chegar à conclusão que realmente a gente teve algo genuíno, um golaço que a fornecedora de materiais esportivos conseguiu acertando na veia e criando a camisa símbolo desse nosso tempo. E aí eu vou voltar e bater numa tecla que eu falo aqui sempre, que é o Zeitgeist. Zeitgeist. Sim, o espírito do nosso tempo, a representatividade do momento que a gente está vivendo presente. E não só o uniforme número 1, o uniforme número 2 também, mas principalmente os uniformes acessórios, os agasalhos, toucas, gorros, calças, os uniformes que são utilizados pelos jogadores no passeio, no traslado, entre o hotel, chegar para jogar, os uniformes de aquecimento, tudo isso tem uma representação estética muito fresca, muito bem apurada e muito bem pesquisada do que é o momento que a Nigéria está vivendo agora. Esse orgulho, esse resgate até da nova geração de nigerianos que tem orgulho de ser nigeriano, que identifica nas suas raízes culturais elementos dos quais possa se orgulhar. Isso é muito importante na hora de você fazer todo esse caldo cultural e pesquisar para poder representar, materializar o que seria esse espírito do tempo, mas sobretudo o espírito de um povo. E aí eles utilizaram 4 pilares para chegar no que seria o resumo desse momento vivido pela Nigéria. O pilar número 1 seria a audácia, ir à frente nos seus objetivos sem temer nada nem ninguém, a audaz de ir buscar realmente aquilo que se quer, o seu sonho, a sua luta. Outro pilar foi velocidade, mas velocidade no sentido de entender o que está acontecendo no mundo nesse momento, entender o que está acontecendo na sua cultura nesse momento, traduzir tudo isso de uma maneira muito rápida, muito própria. Então uma velocidade de entendimento, dinamismo na real. Diversão e reverência, obviamente, não poderia deixar de ser. As seleções africanas em geral, as torcidas africanas são um show à parte, a maneira como elas entendem o jogo, vivem o jogo, seu swing, a sua levada para poder viver o momento especial de Copa do Mundo, celebrar o fato de estar ali reunido dentro de um grupo muito seleto de países e também de torcedores para viver a experiência fantástica que é a Copa do Mundo. Claro, não poderia deixar de ser a moda, a styleira, a maneira de interpretar a vida e o mundo através da moda, de se expressar para o mundo e para a vida com um estilo muito próprio, um jeito muito único e uma levada muito própria de ser. E quando os times de design, de criação dessas marcas, esses fornecedores estão desenvolvendo esse tipo de produto, eles fazem uma inserção muito profunda, muito consistente na cultura desses lugares para poder entender. Então assim, além de tudo isso que eu falei para vocês, eles pegaram a cena de cinema que a Nigéria, por incrível que pareça, tem, caso você não saiba, uma das principais indústrias de cinema do mundo, produzem muito e bons produtos, bons filmes, mas nem sempre a gente acaba tendo acesso, mas tem sempre filmes nos circuitos internacionais. A questão do Afrobeat, ritmo que surgiu nos anos 70 e é de origem nigeriana, e agora você tem uma nova cena de grandes artistas de Afrobeat sendo lançados no mundo todo e fazendo grande sucesso, são verdadeiras celebridades no país e também ao redor do mundo. E até gastronomia. A Nigéria tem uma comunidade de expatriados que vivem no Brooklyn e em Londres, em bairros específicos. E lá eles têm gastronomia nigeriana extremamente apreciada. Então todos esses elementos também serviram de subsídio a ajudar o time de criativos da fornecedora a conseguir chegar nesse resultado incrível. E todo esse mix de informação, tudo isso daí junto, costurado, muito bem amarrado, é o que realmente cria esse desejo, né? Que atinge o seu inconsciente e faz você querer pertencer a esse lugar. Na verdade, você quer fazer parte dessa turma. É através desses elementos todos materializados e sintetizados num produto que você consegue se sentir um pouco parte daquele lugar. Outra coisa que acabou contribuindo para se chegar nessa febre, nesse desejo absurdo, foi o fato do lançamento principal ter sido feito na Nike Town de Londres, que é uma loja foda. Eu já tive a oportunidade de estar lá quando eu estive em Londres há algum tempo atrás. Uma loja absurda, e os caras fizeram fila no quarteirão. A comunidade de nigerianos, e não só os nigerianos, mas torcedores que tinham uma grana a mais e gostam do futebol, uma forma de estilo também, de você ter um elemento, um souvenir único, conseguiram identificar meio que de uma maneira inconsciente ao mesmo tempo essa camisa. Então você teve filas dobrando os quarteirões das lojas, a galera ávida por ter o produto nas mãos, e por incrível que pareça, a camisa do Brasil, que foi lançada simultaneamente, acabou lá ficando aos montes, tá entupindo os estoques, porque o Brasil já foi exaurido no sentido de consumo, de ser essa novidade. Convenhamos, depois da última Copa do Mundo a gente não tá muito na moda não. Ah, e óbvio, mais um detalhe, você tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. O pessoal de inteligência de produto, além da equipe de design, comunicação e RP, que é de uma empresa multiplural global como a Nike, os caras não são bobo nem nada, então aproveitaram para potencializar, chamou a atenção da mídia local
local e obviamente eles começaram a fornecer o máximo de informação possível, munir os meios de comunicação com tudo que eles poderiam e mais um pouco em relação ao conceito da camisa. Outro elemento para você ver a quantidade de itens bem resolvidos, que não é uma coisa só, mas sim um conjunto de fatores que determina o que um produto vai ser em relação ao outro. O auto-apelido da seleção que está sendo dado por essa nova geração, que foi incorporado como linguagem e representação gráfica nos agasalhos de apoio, o Naija, ou seja, você aproxima o nome do país, o nome da seleção, como se fosse um puta parceiro, um puta brother teu de 1000 anos. É o Zezão, é o Tonhão, é o Chico, são seus parceiros. Você se refere à seleção ao chamar de Naija, como se fosse o seu brother que sai pra tomar uma pint com você, tomar uns drinks ali, dar um rolê pelas ruas de Londres, Nova York, São Paulo, enfim, onde quer que você esteja do lugar do mundo. E aí, obviamente, você também já começa a despertar os zoiões. Foram vendidos mais de 3 milhões de produtos, tá tudo fora de estoque. Você pode entrar nas lojas aí digitais da empresa, você não vai encontrar para comprar. Eu fiz essa pesquisa hoje gravando esse vídeo e realmente não tem disponível e nem tem previsão ainda de chegar. O presidente da Federação de Futebol Nigeriano já, cresceu aquele zoião gordo e já falou o seguinte, estamos super satisfeitos de estar com a Nike na parceria. Coincidentemente, a renovação de contrato tem que acontecer esse ano e aí nós vamos sentar para conversar, para falar de din-din e ter um aporte aí bem significativo. E olha o que um produto é capaz de gerar de várias maneiras, atingir economicamente, socialmente, politicamente, esteticamente todo um país. Olha o peso e a força do que é a Copa do Mundo. Definitivamente não é só um jogo. Mas dito tudo isso, vamos ao que interessa, destrinchar o que tem de segredos nesse design tão maravilhoso e que mexeu com a galera de uma maneira geral. Diferentemente do Brasil de 70, que se transformou um ícone da Copa do México, da Holanda de 74, da Argentina de 86 e da Alemanha de 90, que são camisas realmente que se transformaram em um clássico, como tem tudo para acontecer com essa da Nigéria, as seleções mais tradicionais têm um desenho já meio que engessado. Você tem poucas, raras oportunidades, a não ser que você tenha uma transição, uma ruptura muito grande como aconteceu nos anos 90, para poder inovar e ousar os uniformes, até pelo regramento da FIFA que é muito rígido e muito específico. Mas as seleções africanas de uma maneira geral, até por não terem essa tradição tão permeada no inconsciente coletivo do mundo todo, sempre acabam trazendo novidades e é sempre uma incógnita o que você vai ver pela frente. Haja visto o Camarões, que já chegou a ficar fora de uma Copa do Mundo por conta de um uniforme que foi feito fora dos padrões e que teve pontos descontados pela FIFA, gerando uma celeuma mundial. Então os caras estão sempre inovando, trazendo coisas que não estão muito dentro do contexto mais tradicional, mais aristocrático do futebol de uma maneira geral. Só que a seleção da Nigéria, até pela força que ela tem tido e a recorrência que ela tem participado das Copas do Mundo, a gente mais ou menos, não é todo mundo, não é a maioria dos torcedores no mundo todo, que se você pega uma camisa da Nigéria sem mostrar o símbolo e perguntar que seleção é essa, o cara vai saber fazer. Um ou outro mais inteirado vai saber, mas a maioria não. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com o Brasil, com a Itália, com a França, com a Holanda. Entendeu o que eu tô querendo dizer com isso? A gente meio que espera como que ela viria. Sei lá, tem esse tom de verde mais claro que eles estão usando agora. Só que em geral a camisa da Nigéria oficial número 1 é esse verde mais escuro. Até aí, beleza. E aí é o seguinte, a base de construção dessa camisa foi uma camisa utilizada em 94, feita pela Adidas, mas que tinha uma padronagem nessas mesmas cores que lembrava algum grafismo tribal. Você não tinha essa reconstrução simbólica e que talvez, eu acredito que isso venha a acontecer, seja instituído realmente como um símbolo definitivo de identidade. Daqui pra frente, a partir dessa criação que ficou tão marcada no inconsciente coletivo de todo mundo, a camisa da Nigéria clássica passe a ser essa representação dessas penugens da águia que tá dentro do escudo de armas da bandeira nigeriana, que eu vou explicar um pouco mais detalhadamente aqui na sequência. Mas enfim, isso é muito importante de estar no radar da empresa que está desenvolvendo isso, porque muito provavelmente eles tenham conseguido criar um símbolo eterno, como é a camisa brasileira, como é a camisa italiana, como é a camisa argentina, coisa que não havia acontecido antes. A padronagem que serviu de referência, como eu falei, ela não é uma padronagem igual a essa, é um ponto de partida referencial para você chegar nesse resultado. A bandeira da Nigéria originalmente tem um brasão de armas, mas tem as cores verde e o branco no meio. O verde da bandeira representa o solo fértil e o branco a paz juntando esse solo fértil, sendo o centro referencial dessa prosperidade. Dentro desse brasão que eu tô mostrando aqui, você tem um escudo preto
que forma quase que uma letra Y em branco, que seriam o cruzamento dos dois principais rios que cortam o país, que seriam os rios Níger e Benue. O preto do escudo representa a boa terra, a fertilidade da terra nigeriana. E a boa terra no sentido de a terra mãe, o país que te acolhe, a teu país de origem. Os dois cavalos que estão aqui segurando o escudo representam a dignidade. E a águia, que é como é conhecida a seleção nigeriana, representa a força, as super águias ou os super águias. E aí essa banda verde aqui, meio que essa coroa que está incrustada no topo do escudo, em verde, representam as terras férteis do país, abundantes do ponto de vista de minerais. E essas florzinhas espalhadas aqui na base aqui do escudo, estão espalhadas aqui no centro do escudo e ao redor dele, representam a Costus Spectabilis, a flor nacional da Nigéria, que também é um símbolo de representação do país, um símbolo menos utilizado, mas que é importante também. E aí, no caso dessa representação, né, você pega as cores que estão presentes não só na bandeira, mas também que fazem parte do brasão de armas. E aí, essa que foi a grande sacada. A representação gráfica do que seriam as penugens da águia, só que estilizadas dentro de um desenho mais rigoroso e rítmico, que era muito comum na vanguarda russa. Movimento estético que eu já abordei aqui em outros vídeos falando sobre as camisas da Copa e que vou falar mais vezes, mas que serviu de base referencial para que todas as camisas de todos os times, ou mesmo os números, as tipografias que dão o nome do jogador, você vê que ela tá meio quadradinha. Até a Globo tá usando, todo mundo tá fazendo isso porque remete ao alfabeto cirílico, que é o alfabeto russo. É uma fonte que ela é mais racionalista, tem linhas retas e um desenho mais limpo, e teoricamente ela teria uma melhor legibilidade, uma legibilidade universal. Mas enfim, voltando às penugens, você trabalhando lateralmente as penugens mais escuras, que geralmente na águia ou nas aves você tem essas penugens da envergadura que são mais escuras até pelo uso do sol, porque eles ficam planando, são penugens mais escuras, você usa a cor preta do coat of arms, da terra, da representação da mãe terra. E no centro do peito, a penugem que geralmente é mais clara, se utiliza o verde e obviamente o branco como fundo. Esse contraste rítmico também gera visualmente um efeito de gradação ou de degradê, que nem quando você tem no Paint ali, que você pega a cor mais escura e ela vai ficando mais clara. Isso gera um efeito visual que dá uma dinâmica, passa a sensação de velocidade, e as setas, o sentido que elas estão para cima e para baixo, parece que a camisa realmente está viva, dando uma energia, né, um conceito de energia e vibrância. Do ponto de vista de gola, que eu tenho dito sempre, até pelo uso das garrafas PETs e dos materiais que eles têm como base para a construção desses uniformes, materiais recicláveis, cada vez mais com menos impacto na natureza, ainda não se chegou em resultados estéticos mais clássicos, mas ainda assim a solução que se deu para a gola, ainda mais hoje em dia que tem o conceito da camisa ficar cada vez mais grudada ao corpo do jogador, foi uma solução bastante bacana. E aí, do ponto de vista de tecnologia que está presente, eu já falei aqui algumas vezes, você tem nos calções uma costura única por termofusão, que deixa o calção, além de mais elegante, ajustado ao corpo, menos costuras, gerando menos atrito no corpo do jogador, deixando ele mais confortável e também com áreas de respiração maiores. Você tem toda essa parte que eles chamam de respirabilidade, com os furos, inclusive no que diz no swoosh. Os brasões, todos eles têm uma tecnologia nova que permite uma melhor apuro visual, apuro gráfico, e eles estão trabalhando todos os brasões de uma maneira maior para mostrar essa tecnologia nova, além dos pontos de costura que dão maior mobilidade e continuam cada vez mais fazendo com que o uniforme fique mais leve e que evapore o suor de maneira mais rápida. Essa é a camisa que acabou por se tornar um ícone. A camisa verde escura reserva vai para uma linha mais clássica, mais tradiça, mas dá uma respeitabilidade até, né, um peso, porque o tom de verde que se conseguiu chegar foi bastante bonito. Eles trabalham depois o brasão da Federação Nigeriana de Futebol num tom sobre tom, uma cor um pouco mais fluorescente, mais monocromático, ao contrário do uniforme oficial que é trabalhado com as cores todas. E cara, realmente eles conseguiram criar um produto, ele vai transcender o tempo e ficou sem dúvida alguma marcado como o símbolo da Copa do Mundo de 2018. Parabéns pra equipe que criou. Então é isso, todo dia vai ter vídeo, tô correndo aqui, velho, pra fazer na melhor qualidade, porque pra falar besteira tá cheio aí, vocês estão vendo a quantidade de vídeo bosta que tá saindo. Quero trazer pra vocês a melhor qualidade, o melhor conceito. É quarta-feira, design e esporte de um jeito que ninguém soube dizer pra você até hoje. Valeu!